Depois de mais um mês, finalmente chegou outro capítulo de Jojo Land, ainda no objetivo de salvar o Sag do stand Pegs Groove, enquanto a lava atrai o terreno de 50 bilhões de dólares da Howler para o grupo poder se tornar podre de rico e então procurarem pelo irmão do Charming Man perdido dentro dos tubos de lava no Monte Hualalai. E como sempre, foi um capítulo muito foda e cheio de algumas revelações. Mas antes de falar sobre o capítulo, eu tenho que dar um aviso. O canal vai passar por um tipo de hiato entre aspas, porque eu vou continuar com os vídeos dos capítulos, mas alguns vídeos diferentes eu vou ter que dar uma parada. Eu dei um aviso sobre esse problema nos comentários do meu último vídeo que foi sobre o Jobim. Só que como nem todo mundo viu, eu achei melhor esclarecer isso aqui também. Pra quem entende um pouco de configurações de PC, vai ver que isso daqui é uma bosta. Isso daqui não tanca nada. O meu editor até parou de funcionar direito, e esses 4 GB de RAM comem o meu rabo todo dia. Então até novembro, que vai ser a época que minha mãe vai me comprar um computador novo, esses vídeos de Jojo Lands vão ser editados por um amigo meu. Obrigado, Vitor, eu te amo. Agora que já esclareci isso, podem ficar com o vídeo. Todos do grupo haviam sido atingidos pelas balas do stand Glory Days do Bob Jean, especialmente o Paco, que tentou proteger a Dragona, e também o Jojo, com uma bala perfurando sua bochecha. Enquanto isso, os inimigos estavam nos andares acima, conversando e esperando que o grupo morresse. A Luluzinha falava pro Bob que adoraria se tornar filha dele, e que queria que ele adotasse ela. Só que o Bob claramente recusa isso, já que ele já tinha esposa e mais 3 filhos, o que já é muita despesa. E se um dos filhos tivesse o mesmo comportamento mimado que ela, ele já teria dado umas palmadas há muito tempo. A Luluzinha fica bem triste com tudo isso, achando que ele amava ela como uma filha, mas ele já dá um banho de água fria nela, dizendo que não, e que aqueles presentes que ele dava pra ela era só porque eles trabalhavam em equipe. Ela começa a chorar por causa disso, mas eles têm que voltar pro andar de baixo e conferir se todos do grupo já estão mortos. O Bob pergunta o que vão fazer quando voltarem pra lá, e se eles têm novas ordens do chefe. Mas a Luluzinha diz que se forem atrás, irão mergulhar num mar de sangue. Ela então pega o celular e viu que eles identificaram um deles, o Paco Laburantes, revelando que ele tem experiência militar e que foi dispensado por desonra. Voltando pro grupo, todos eles ainda estavam sendo atingidos pelas balas que pareciam desacelerar, entrando dentro do corpo deles lentamente. Mas ainda assim, as balas ainda causavam um puta dano. A Dragona consegue puxar o Paco e impede que mais tiros penetrem o corpo dele, vendo aquelas balas passando bem devagar por cima da cabeça deles. Ele então grita pra Dragona usar o Smooth Operators nele, que consegue enfiar as mãozinhas nas balas e mudar a trajetória delas, enquanto o Charming Man usava o Big Mouth Strikes Again para esfarelar o próprio corpo e o tiro atravessar pela pele dele. Mas enquanto isso, uma das balas atravessava a bochecha do Jojo, deixando um rombo nela, e continuava seguindo seu caminho até outro lado. Mas o Jojo consegue usar o seu November Rain dentro da própria boca e acertar a bala com as gotas da chuva, fazendo a trajetória dela mudar e sair de dentro dele. Todos eles conseguiram se salvar enquanto o resto daquela rajada de tiros ia embora. O Charming Man já liga os pontos e vê que isso é coisa de algum usuário de stand que estava perseguindo eles, o que significa que alguém já descobriu quem eles eram e seus objetivos. Alguns médicos chegavam e perguntavam se eles precisavam de ajuda, mas o Paco já espanta eles e manda pra longe, mandando cuidar dos outros pacientes que estão precisando deles. Na opinião do Paco, isso tudo era muito ruim, mas pro Jojo deixava ele esperançoso. Isso significava que algo de valor já estava indo em direção à lava, que nesse caso era o terreno de 50 bilhões da Howler, o que quer dizer que o inimigo já se deu conta de que ele estava perdendo suas terras, ou seja, já estava tudo nas mãos deles. Enquanto isso, o Sag terminava de transformar uma salinha em uma ressonância magnética, para poderem ver dentro dele e tirarem os Pegs Groove do cérebro dele, o que precisaria ser feito logo, porque o coitado já estava delirando, já estava se sangrando todo. O Paco então ficaria junto do Jojo de guarda, enquanto a Dragona e o Charming Man cuidavam do Sag. Ele já entendia que o inimigo usava uma arma com silenciador, e seu stand tinha capacidade de controlar a velocidade das balas sem que elas perdessem sua potência. Os dois ficavam de tocaia na frente da porta do elevador, conversando como o inimigo deve estar escondido em algum canto e que, como eles não morreram, outro ataque seria crucial. A Dragona tenta acalmar o Sag dentro da RM e pede para ele ficar paradinho para conseguirem pegar as imagens do cérebro dele. Só que quando liga a máquina, o braço da Dragona gruda nela, já que as RM, as máquinas de ressonância magnética, são quase como um imã
gigante pra quem não sabe. O outro braço dela também dá uma grudada na máquina, e o Charmin diz que tatuagens também causam queimaduras pela RM, então ela ia ter que aguentar um pouco. Uma mesa do hospital também voava em direção à máquina, só que parecia que a dragona conseguia fechar a porta a tempo. Enquanto isso, a porta do elevador se abria. O Jojo e o Paco ficam de olho em quem que tá saindo, que parecia ser apenas uma idosa numa cadeira de rodas e mais duas mulheres. O Paco então diz pro Jojo ficar ali de olho e ele iria até o primeiro andar procurar pelo inimigo. Mas quando ia entrando, um homem escondido sai de lá de dentro. Esse homem era o Bob Jean, junto da Luluzinha, que quando notava o Paco, começava a suar e a ficar tensa. Enquanto ele encarava os dois, o Bob permanecia calmo, só segurando sua pistola com silenciador escondida atrás das costas, esperando o momento certo para atacar eles. Os dois saem do elevador e ele mantém sua arma escondida, fingindo serem apenas pacientes daquele hospital. A Luluzinha vê o perigo daquela situação. Ela percebe que eles não são qualquer tipo de inimigo. Eles conseguiram sobreviver aos tiros, então teriam que matar um por um cuidadosamente. O Paco então, dentro do elevador, ele ouviu um som de novo, e quando ele notava, uma nova rajada de tiros ia lentamente na direção dele, quase não conseguindo reparar elas. Ele então percebe que os inimigos eram aqueles dois. Então rapidamente, para se defender, ele usa o seu stand, o The Hustle. Mesmo que uma das balas tenha entrado dentro da barriga dele, ele consegue segurar a porta do elevador com o cotovelo e arrancar ela, amassando inteira ao redor do próprio corpo e usando os músculos, fazendo como se ela se tornasse um escudo, assim conseguindo se defender de todas aquelas balas. Ele consegue gritar pro Jojo que aqueles dois eram os inimigos para que ele pudesse ir atrás deles. O elevador então cai com ele lá dentro e a cena muda novamente para RM com o Charmin Man e a Dragona tentando salvar o Sag. Eles tinham que vasculhar o corpo dele logo ou então já era. O Sag tinha piorado muito, ficando completamente pirado e puxando o cabelo da Dragona. A cena então troca novamente, mas dessa vez para fora do hospital, onde o banqueiro que tinha confrontado o dono da Howler chegava se vangloriando. Ele imaginava que finalmente havia conseguido que ele pagasse a dívida de 30 bilhões e que confiscaria as valiosas terras, e que logo todo esse dinheiro iria estar nas mãos dele. Só que ele havia parado no hospital para pegar uma receita com seu médico por ter ficado com uma dor de barriga depois de se envolver com tanto dinheiro. Mas enquanto descia do carro, uma das balas que foi ricocheteada no Paco ia na direção dele, acertando em cheio a cabeça, matando ele na hora e derrubando o que provavelmente são os documentos das terras. O que quer dizer que os 50 bilhões estão indo em direção à lava, fazendo tudo o que é possível para atrair esse valor, mesmo que alguém tenha que morrer no processo. E a partir daí, o capítulo termina. Esse capítulo foi outro incrível. Na minha opinião, a Luluzinha e o Bob Jean são vilões muito carismáticos. O Araki realmente colocou muita personalidade neles. Também achei muito foda que revelou um pouquinho deles, com o Bob Jean tendo esposa e 3 filhos e a Luluzinha sendo uma órfã. Agora, ter revelado que o Paco já foi militar, pra mim é uma informação muito interessante. Isso deve adicionar ainda mais coisa na história dele, que eu acho que deve ser revelado ainda mais pra frente. Na minha opinião, eu acho que ela deve ser uma das mais marcantes de Jojo, já que ainda tem aquilo do pai dele ter arrancado um pedaço da orelha dele na dentada. Eu achei da hora também que o Jojo consegue usar o November Rain dentro do próprio corpo. Eu acho que isso é algo que não vai ser tão utilizado assim, mas até que é interessante. Agora, por último, é algo que eu tô me perguntando bastante. Será que depois desse ataque, o Sag vai ter alguma sequela? O stand claramente já chegou no cérebro dele, como já deu pra notar. E isso é algo meio preocupante, porque o Sag já mostrou até agora na história que ele é o personagem mais inteligente do grupo. E ele sofreu algum dano muito grande no cérebro e ia ferrar muito pra toda a equipe. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bem. E então, esse foi o capítulo desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, que isso me ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui e agora até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que tem pica, seu filho da bundinha. No bafando e carniça. Baby leite da camisinha.